O exército israelense confirmou que matou, por engano, 3 reféns de Israel que estavam presos em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou o caso de uma tragédia insuportável. Quem nos conta os detalhes é o nosso repórter Michel Gavendo, direto de Israel. Segundo o exército, os militares confundiram os 3 reféns com terroristas e dispararam, matando os 3 israelenses quando eles tentavam fugir do cativeiro. O exército israelense assumiu a responsabilidade total pelas mortes e disse que está investigando o caso. Israel também anunciou que resgatou os corpos de outros 3 reféns. São 2 soldados sequestrados em bases na fronteira de Gaza e que, segundo as famílias, apareceram vivos em vídeos quando foram levados pelo Hamas. O outro corpo é de um rapaz de 28 anos de idade que foi capturado na festa de música eletrônica também na fronteira. Ele tinha dupla nacionalidade israelense e argentina. Segundo o Comitê das Famílias de Reféns, ainda há mais de 110 pessoas no cativeiro do Hamas. Os parentes dizem que a Cruz Vermelha não faz o suficiente para ter acesso aos reféns e que muitos deles precisam de remédios para tratamento de doenças crônicas. Na faixa de Gaza, Israel mantém a ofensiva militar contra o Hamas e passou a controlar mais territórios. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram soldados colocando fogo em alimentos. Em outras imagens, militares israelenses fazem piadas sobre as roupas de mulheres em uma casa invadida pelas tropas. Em um outro vídeo, soldados quebram brinquedos que sobraram em uma loja já destruída nos combates. O exército de Israel disse que as ações vão contra as regras disciplinares e que os soldados serão punidos. Os ataques israelenses atingiram também bases do Hamas na região de Rafah, na divisa com o Egito, por onde entra a ajuda humanitária para os palestinos desabrigados pela guerra. O governo de Israel aprovou hoje a abertura de um ponto de sua fronteira com a faixa de Gaza para a passagem de ajuda humanitária ao território palestino, mas avisou que a medida é provisória e será suspensa caso o Hamas ataque a região. De Israel, Michel Gavendo, para a CNN Brasil. Sobre os 3 reféns que foram mortos por engano pelas forças de defesa de Israel, o porta-voz do exército israelense afirmou que os soldados estão sendo instruídos a ter mais cautela ao encontrar pessoas à paisana. Vamos ver. Yeah, we're looking into how it happened, how it came about that these hostages were out and trying to understand how that happened, whether it was intentional or by Hamas or whether it wasn't intentional. And what we have told our troops is to exercise additional caution when being confronted with people in civilian clothes. Again, part of the complexity here is that we're fighting in a civilian environment where almost all of the RPG crews and IED crews that have been attacking our tanks and our troops have been dressed in civilian clothes. So it creates a very dynamic and challenging combat environment. And what we have told our troops is to be extra vigilant and do one more safety check before dealing with kinetics, with any threat that they face on the battlefield. But it is a very challenging environment that our troops are in. Como era de se esperar, em Israel houve protestos em frente a um complexo militar depois que o exército anunciou que matou por engano esses 3 israelenses reféns. Os manifestantes jogaram tinta vermelha numa bandeira de Israel e bloquearam as ruas. As famílias pedem mais agilidade por parte do governo de Benjamin Netanyahu e exigem que os reféns sejam trazidos vivos de volta para casa.